Boa tarde, gente. Hoje é terça-feira, onde nós... Terça-feira não, desculpa, quarta. Onde nós iremos ter a aula de português no módulo 3. Nós iremos iniciar o módulo 3. E educação física vai ser diferente, né? Já que é online. E em seguida vocês também terão a aula de inglês com a tia Benilda. No módulo 3, né, iniciando português, aí tem assim, nosso folclore, não é isso? Ele tem assim, nosso folclore. Bom, aí vocês irão colocar aqui a data de hoje. Hoje são quanto? 8. Olha a data aqui que a tia vai mostrar para vocês no nosso mural. 8/7/2020, né? Aí essa data, vocês irão colocar ele aqui, ó, tá? E eu quero dizer também para vocês que não se assuste com as páginas. Se você olhar o módulo de vocês, é muita leitura, ó. Tudo isso aqui é leitura e depois da leitura é que vem a atividade. É por isso que ficou essa quantidade de página maior, nunca tinha colocado assim, mas foi necessário porque tem essa quantidade de páginas de leitura para que nós possamos fazer a atividade, tá certo? Não se assustem. Mas antes de nós iniciarmos nossa aula, nós iremos tirar alguns minutinhos para falar com Deus, não é isso? Vamos fazer nossas orações para que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a cada dia mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e nos protegendo contra esse vírus, né? Então vamos dar início à nossa aula, né? Aí aqui na página 8 tem essa pequena leiturinha aqui. Vamos lá? Ó, aí ele diz assim: Iara e Saci Curupira. Iara, Saci, Curupira, Boto e reticência porque tem mais. Essas são as histórias folclóricas que existem e são trabalhadas no nosso Brasil, tá, gente? Então preste atenção. Ele diz assim: esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só nas imaginações do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira, né? Então, a nossa cultura brasileira, ela faz parte da nossa história. No ano passado, nós fizemos, né? O colégio fez a Feira de Ciência e a nossa turma ficou, né? Com o folclore brasileiro, né? E foi maravilhoso, né, gente? Bom, agora de acordo com essas imagens aqui, nós iremos responder a letra A, letra B e letra C. É coisa rápida. Que personagens folclóricos são retratados nesta imagem? Ou seja, vocês irão escrever aqui nessa imagem. Mostra o quê? Aí você vai colocar o nome. Vou dar um exemplo, viu? Tem quem? Tem o Saci, tem a mula sem cabeça, tem um boto cor-de-rosa, tem a Iara, não é isso? Então, tem vários outros personagens. Eu não vou falar o nome de todos, não. Vocês irão ver, né? Olha aqui esse personagemzinho do cabelinho vermelho. Qual é o nome dele? Aí vocês irão colocar aqui, ó, na letra A, entendeu? Aí na letra B, ele diz assim: o que você sabe sobre a nossa narrativa folclórica? O que você entende? O que você conhece? Você conhece o quê do nosso folclore? Aí você vai dizer. Letra C. Por que é importante conhecermos a narrativa de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Ou seja, para você, por que é importante vocês conhecerem essa cultura brasileira? Por
por que é importante você se conhecê-la? Aí você vai dizer por quê, né? Se é importante porque nós conhecemos a nossa história, sabemos a origem, não é isso? Agora, nós iremos ler a parte da página 10, que diz assim, leitura, início de conversa. Os personagens Pedrinho e Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo têm missão de encontrar Narizinho, a prima de Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem um fio de cabelo da Yara. E a letra A. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas a Yara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio do cabelo dela e por quê? Se você acha que sim, aí você coloca assim, por quê? Porque eles são espertos, porque eles são danadinho, não é isso? Aí você vai dizer por quê. A letra B. O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir o fio do cabelo da Yara? Vocês acham que eles vão fazer o quê? Eles vão distrair a Yara para conseguir? O que você acha? Você vai dar a sua opinião, tá? Agora sim, nós iremos fazer a leitura da Yara. Vamos conhecer a leitura da Yara? A lenda da Yara, vocês já ouviram falar? Com certeza vocês já ouviram falar. Agora vamos acompanhar. Vamos lá, acompanhe com a tia, por favor. A Yara. Vamos à cachoeira, onde a Yara disse, o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la e pentear os seus lindos cabelos verdes com um pente de ouro que usa. Dizem que é uma criatura muito perigosa, murmurou o Pedrinho. Perigosíssima, declarou o Saci. Todo o cuidado é pouco. A beleza da Yara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo da água. A Yara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho, como eu mandar. Do contrário, era uma vez o neto de Dona Benta. Continuando essa leitura na página 11. Lembra que a tia disse que a leitura é grande? Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Andaram e andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinham ouvindo de longe. E ali, disse o Penetra apontando, é ali que ela costuma vir pentear-se ao luar, você pentear-se o seu cabelo, né? Mas você não pode vê-la, tem de ficar bem quietinho, escondido, aqui atrás dessa pedra, e sem licença de pôr os olhos na Yara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Isso são as dicas que ele deu, né? Ele não poderia olhar para Yara, senão ele ficava cego. Pedrinho prometeu e de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos. O Saci partiu saltando de pedra em pedra para longe, desaparecer por entre as moitas de Samambaia e Bergônia e Silvestres. Vendo-se só Pedrinho, arrependeu-se de haver prometido conservar-se de os olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, a caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Yara também? O que dizia do poder fatal dos seus encantos? Certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outros recursos, espiar com os olhos só.
O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Yara valia bem um olho. Assim, pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Continuando a história na página 12. Tá vendo, gente, que a leitura? Súbito atacou com fulminado pelo raio, ao galgar uma pedra mais alta do que a outra, viu a 50 metros de distância uma ninfa de deslumbrante beleza. Gente, quando fala na palavra ninfa, quer dizer ninfa é feminina, que vive nos rios, que vive nos bosques, né? Então, referindo-se da Yara. Continuando. De deslumbrante beleza em repouso numa pedra verde de limo. A pentear com pente de ouro os longos cabelos verde, cor do mar. Mirava-se no espelho das águas que naquele ponto formavam uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes. Descrevia círculos no ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela sim, pensou Pedrinho, nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vista da Yara causa nos mortais tomou conta dela, esqueceu até de seu plano de olhar com os olhos só. Olhava com os dois, arregaladíssimo, e sem os olhos tivesse com todos os seus olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água. Cautelosamente, com infinitos de astúcia, para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pulo de gato e, nhoque, furtou-lhe um fio de cabelo. O susto da Yara foi grande, desferiu um grito e precipitou-se nas águas, desaparecendo. Virando a página e continuando a leitura na página 13. Aí, continuando. O Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade do macaco e os pinotes saltitante as pedras de duas em duas, de três em três, num momento, se achou num ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados, imóvel, feito uma estátua. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe nos olhos um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso de ter posto aqui no meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo, que você é, Pedrinho. Por que me desobedeceu? Não pude resistir, respondeu o menino, logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda, que me considerei feliz de perder até os 2 olhos em troca do encantamento do contemplar por alguns segundos. Monteiro Lobato. Aqui abaixo fala um pouquinho do Monteiro Lobato, que foi quem criou essa história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos ler, vamos acompanhar, gente, essa pequena leitura. Vamos lá. Monteiro Lobato, 1882 a 1948. Considerando um dos escritores mais importantes do Brasil,
José Bento Monteiro Lobato, que é o nome dele, nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882. Criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como O Saci, A Reinação de Narizinho conquistaram leitores as gerações. Nós sabemos, gente, que Monteiro Lobato, ele é um escritor famoso, né? Que aos poucos foi conquistando os leitores, desculpem. E nós sabemos que ele foi quem criou essa história que até hoje do sítio do Pica-Pau Amarelo, muitas crianças gostam. Eu particularmente não sou criança, mas eu adoro assistir o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mesmo que repetitivo, mas eu gosto, né? Agora, depois de nós conhecermos a história do sítio do Pica-Pau Amarelo, nós iremos realizar as atividades, que é da página 14, página 15 e página 16, certo? Na página 14 tem a interpretação oral. A interpretação oral é como a gente faz na sala de aula, nós interagindo um com outros as questões. Interpretação oral não é para responder escrito e sim oralmente. Preste atenção. O número 1, ele diz assim: os amigos conseguiram pegar um fio do cabelo da Yara. O modo como eles agiram era o que imaginava antes da leitura do texto. Eu imaginava assim, que ele ia pegar assim, né? Então, como é que vocês imaginavam? Vocês imaginavam que ele ia dar um susto na Yara e iria pegar esse fio de cabelo, já que na lenda conta que a Yara era perigosa, né? Ela atraía os homens para dentro da água, os homens iam embora, não voltavam mais, né? Quem conseguisse olhar para ele, segundos, que seria cego. Vocês achavam que era dessa forma que eles iam conseguir o fio do cabelo da Yara, ele dando aquele susto? E a Yara foi quem se assustou e foi embora nas águas? Aí, sim ou não, né? O 2. O que você achou da atitude de Pedrinho ao desobedecer as recomendações do amigo? Você achou correto? Foi correto a atitude dele de desobedecer? Você acha que é correto a gente desobedecer aquilo que a pessoa que quer o nosso bem propor? Não, né, gente? Não é correto. Se você estivesse no lugar de Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara e por quê? Ou seja, se você estivesse lá no lugar de Pedrinho, você teria curiosidade de ver a Yara? E por que você teria essa curiosidade? Só a curiosidade de saber como ela era, de poder contar para os colegas? Agora, vem a interpretação escrita. O que nós fizemos foi interpretação oral. Agora, vem a interpretação escrita. Prestando atenção, vocês irão escrever, dando a resposta no módulo de vocês. Interpretação escrita. Número 1. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. Eu estou me relacionando a essa página, tá, gente? Letra A. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Onde ela vive? A Yara vive em uma cachoeira. A Yara vive na mata. E como é que ela costuma aparecer? A Yara costuma aparecer numa noite de lua ou a Yara costuma aparecer qualquer noite? Lê a história, releia novamente e dê a resposta correta. Letra B. Por que a Yara é perigosa? Por quê? Porque a Yara, gente, é perigosa. É por conta da beleza dela, que atrai os homens ao fundo das águas? Ou porque ela é feia? Aí você
Leia novamente a história e responda. Letra C. A beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. Então, qual é a semelhança da Yara? A semelhança da Yara é essa primeira imagem? Se for, você pinta. A semelhança da Yara é essa aqui? Se for, você pinta. Ou a semelhança da Yara é esse daqui, que é o Curupira? Preste atenção. Qual é a semelhança que vocês acham da Yara dessas três imagens? Você vai pintar apenas uma. Entenderam? Terminando de fazer a atividade da página 14 de explicando, vocês irão passar para a página 15. Na página 15, que é essa daqui, ó, prestando atenção, na página 15, nós iremos responder no módulo, né? Segundo, que outro nome a Yara recebeu no texto? Qual foi o outro nome dado a Yara, segundo lá conta no texto? O nome que foi dado a Yara foi Rainha das Águas, Mãe das Águas ou a Feiura das Águas? Olhe direitinho, releia novamente e conte, né? Escreva a resposta. Agora o terceiro. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? O que poderia acontecer de menos com o Pedrinho se ele não obedecesse às recomendações do Saci? Ele poderia ficar o quê? Ele poderia ficar sem a perna ou ele poderia ficar cego? Se não lembra, releia novamente e dê a resposta. Abaixo aqui do terceiro tem um pontinho. Em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? A ele está se referindo ao Pedrinho. O que poderia de acontecer de mais grave ao Pedrinho? Dê a sua opinião, é a sua opinião. Agora lembre, né, gente? Não é qualquer coisa. Você vai responder de acordo com o que tem sentido com o texto. O que você acha que poderia acontecer com ele de mais grave, né? Bom que Pedrinho teve sorte, né? E em vez de a Yara levar ele para o fundo do mar, ele foi que fez medo a Yara e a Yara foi que foi embora para as águas, né? Então, preste atenção na hora de dar a resposta. É a sua opinião, mas lembre-se, de acordo com o texto, né? Com a leitura que você entendeu, dê a sua opinião. O quarto, contorne, preste atenção, viu, gente? O quarto, contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. Aí a primeira imagem tem uma imagem só do rio, do mar. Ó, preste atenção. A primeira imagem tá mostrando só a imagem do mar. Vocês acham que é aqui que aconteceu que narra a história da Yara? Se for, vai circular. A segunda imagem mostra só terra. Foi aqui que narrou a história da Yara? E a terceira imagem, que é essa aqui, é uma linda cachoeira. Foi aqui que aconteceu a narração da história da Yara? Aí você, se for, você vai circular, tá certo? Pense direitinho. Se tiver dúvida, você releia novamente o texto para que não faça errado, ok? Bom, agora nós iremos responder a quinta questão. A tia vai explicar. A história que você leu é real ou fictícia? Explique sua resposta. Você vai dizer, é real, gente, é fato real, o que aconteceu. Fictícia são as histórias que o povo, são lendas, que o povo comenta, certo? Então, preste atenção à diferença, a tia já deu a definição. Fictícia são as lendas, são as histórias inventadas pelo povo, tá?
real é o que aconteceu aqui e agora, tá? Ou nos passados. O sexto, as narrativas podem ser contadas por um narrador, observador, aquele que conta a história sem participar dela, ou por um narrador personagem, quando é um dos personagens que narra a história. Qual é o tipo de narrador do texto que você leu? É o narrador observador, que observou e contou, narrou a história, que é o mesmo que contar, narrar e contar, ou um narrador, um personagem que participou na história, de acordo com a história. Você vai dar a resposta dos dois e vai dizer qual deles dois é o correto, certo? Respondendo da página 15, nós iremos para a última página, que é a página 16. Vamos lá? Na página 16. A página 16, que é a última da atividade, é essa aqui, ó. Tá, gente? Vamos lá? Preste atenção que eu vou continuar lendo. O sétimo. Um texto narrativo apresenta a situação inicial, conflito, momentos de tensão, clímax, momento da maior tensão e desfecho, que é o final. Associe cada uma dessas partes e os acontecimentos do texto, de acordo com as cores indicadas a seguir. Situação inicial, vocês irão pintar de azul. Situação de conflito, vocês irão pintar de vermelho. Situação clímax, vocês irão pintar de amarelo. E a situação de despejo, de verde. Olhe, preste atenção. A tia vai ler e nesses quadradinhos você vai pintar de acordo com essas cores, mas de acordo com o que diz aqui, tá? Pedrinho fica encantado pela Yara. O Saci tenta roubar o fio do cabelo dela. Então, essa situação foi uma situação onde houve um conflito ou a situação inicial? Se foi onde houve o conflito, vocês irão pintar de vermelho. Se for uma situação inicial, vocês irão pintar esse quadrado de azul. O segundo, Pedrinho e o Saci vão para a floresta com uma missão. Então, no início lá, Pedrinho e Saci foram para onde, né? Se você acha que a situação inicial foi o início, pinta esse quadrinho de azul. Se você acha que foi clímax, pinta de amarelo. O terceiro, Saci consegue roubar o fio de cabelo de Yara e quebra o encantamento do Pedrinho. Bom, vocês acham que foi um desfecho? Pinta de verde. Se acha que foi um clímax, pinta de amarelo. O último, Pedrinho e Saci se aproximou de Yara. Se você acha que foi uma situação inicial, pinta de azul. Se você acha que foi uma situação de conflito, houve um conflito na hora, você pinta de vermelho, certo? Agora, nós iremos passar para o nono. O oitavo, desculpem. O oitavo, ele diz assim: releia este trecho do texto. Quando digo texto, é uma partezinhazinha que vai precisar ler para que faça o outro. Preste atenção. Andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujos ruídos já vinha ouvindo de longe. Lembram que tem esse trechozinho no texto lá atrás, onde nós acabamos de ler? Vocês lembram disso, gente? Agora, vocês vão assinalar com X na frase correta. Preste atenção. Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andaram. Porque não tem andaram 3 vezes? Andaram e andaram. Preste atenção. A repetição reforça a ideia de que eles andaram pouco, ou a repetição reforça a ideia de que eles andaram muito. Quando diz assim, andaram e andaram.
Essa repetição da palavra andaram quer dizer o primeiro quadrinho é a repetição que força a ideia de que eles andaram pouco? Ou o segundo quadrinho, a repetição de reforço de ideia que eles andaram muito? Aí você vai marcar um X nele. E por fim, tem um lembretezinho aqui na parte amarela. O texto que você leu é um texto de um romance, uma narrativa fictícia. Fictícia foi inventada, né? Que contém personagem, narrador, e tempo e espaço. Os textos narrativos apresentam a situação inicial, conflito, clímax e despejo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E no desenvolver dessas atividades surgirem algumas dúvidas, mesmo depois dessa aula gravada, estarei aqui para tirar, certo? Então, até daqui a pouco com educação física.